Boa noite a todos, alunos do Boa curso de Artes noite. Visuais, curso Disciplina de Pintura. Hoje a nossa aula nós temos um convidado que é o José Estênio, artista plástico radicado aqui em Manaus. É o nordestino mais amazonense que eu conheço. Verdade. Nascido no Sertão, mas ele é, assim como nossos antepassados que vieram para trabalhar na, na floresta, na a coleta do látex, da borracha, veio muito Latex. nordestino, que trouxe essa cultura nordestina para o nosso caboclo. Assim, Estênio veio Verdade. também, já Uhum. nessa pós-Zona Franca de Manaus, pós-anos 70, e veio para somar. Então, ele é um artista amazonense, é um artista não nascido aqui, mas eu digo que é um dos nordestinos mais amazonenses, por quê? Mais Amazonas. Porque a temática dele é puramente amazônica. Então, meus amigos, nosso convidado é o José Estênio. Ele é nascido em 72, em 10 de fevereiro. 10 de fevereiro de 72. 10 de fevereiro, ele nasceu no mesmo dia de nascimento do artista, nosso artista plástico conceitual, Roberto Evangelista. Mesma data, 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, na cidade de Parambu, no sertão do Ceará. Em 2003, vem para Manaus e conhece o professor artista plástico Anísio Melo, com quem aprende técnicas de desenho e pintura. Saudoso Anísio Melo. Seus temas são inspirados na exuberância estética da Amazônia, retratando os costumes, as feiras do mercado de Manaus, a paisagem dos nossos rios. A técnica predominante do Estênio é o acrílico sobre tela. Aqui alguns exemplos do, da, da pintura de Estênio, uma lavadeira, trabalho antigo que eu fotografei, acho que foi numa exposição. Essa pintura é antiga, deve ser do início dos anos 90. Tratando Peixe, também, uma pintura antiga do Estênio. Não sei se ele deve lembrar de certeza dos filhos dele que ele criou por aí. Tratando Peixe, o Caboclo. Pequenos produtores, lá deve ser na Feira da Panaí, chegando com os produtos. Você vê que a pintura dele é uma pintura forte em cores, mas ele explora muito o efeito da espátula. Pouco usa o pincel. Uma festa fluvial aqui de São Pedro, em que os barcos fazendo aquela procissão, mês de julho de São Pedro. Mercado Municipal de Manaus. Tudo acrílico sobre tela. Plantas aquáticas. Helicônias, que ele fez, é um tema muito recorrente também com o nosso querido Jair Jaquimon, né, que trabalha muito com helicônias e detalhes de plantas regionais. Aqui é um igarapé, né, na floresta. Pronto. Essa foi uma breve apresentação do Estênio, ele pode falar um pouco mais a vinda dele aqui, o Anísio Melo que ele conheceu. O Anísio Melo, ali perto de Beu, existia uma escola de arte, Esther Melo, que essa Esther Melo é a mãe do Anísio Melo. Ele colocou em homenagem a ele o nome da escola, e o Anísio Melo dava aula de pintura e desenho. Então, uma boa geração de artistas plásticos em Manaus, da idade do Estênio, tem essa influência, participaram dessas aulas lá com o Anísio Melo, que era da Academia de Letras, poeta, pintor e escultor. Ele comenta para mim, o Anísio, que quando eu chegava lá para fazer umas visitas, nos intervalos de aula lá da Uninorte, eu ia lá com ele, aí eu dizia, grande artista plástico. Aí ele comentou uma vez comigo uma coisa interessante que eu não esqueci mais. Ele disse, rapaz, pois é, eu sou poeta e artista, né? Quando eu estou no meio dos poetas, lá no Clube da Madrugada, com o pessoal, com os poetas, quando eu chego, dizem assim, grande artista plástico, grande poeta. Quando eu chego no meio dos artistas plásticos, dizem assim, grande poeta Anísio Melo.
Eu não sou artista plástico, sou poeta. Aí ele mostrando que os grupos separavam ele, não reconheciam ele, os grupos, né? Os grupos não, ele dizendo isso, os grupos não reconheciam ele. Os artistas plásticos diziam que ele era poeta. E os poetas diziam que ele era artista plástico. Então ele achava que não era reconhecido. E pintava muito paisagem amazônica, o Anísio Melo. Outro momento a gente conversa mais sobre o trabalho dele. Mas boa noite, Estênio. A palavra é sua, você liga o microfone, eu vou desligar aqui um pouco. O meu microfone, qualquer coisa eu faço uma intervenção. Essas aulas importantes tem, porque nessa educação remota tem contato eu estou convidando os artistas para ter um contato assim diferente, de uma explicação para que meus alunos não fiquem só influenciados por mim, né? Tenha uma influência dos outros também, porque a gente se influencia. A tua pincelada da espátula tem muita influência do Anísio. Eu vejo isso. Tem mesmo. Alguns acham que é do chileno Stevenson, mas Roland Stevenson. É do Roland Stevenson, mas não, tem muito do Anísio. Do Anísio. Pois é, na verdade, Fernando, na verdade, geralmente existe essa influência. Mas só para complementar aqui, vou parar de falar um pouco. É bom cada um buscar no início essa influência, mas depois cada um vai ter a sua personalidade própria. Buscar seu próprio estilo. Você olha que... Verdade. Você olha o trabalho do Estênio, já sei que é do Estênio. Você olha um trabalho do Jair, esse é do Jair. Não precisa nem buscar assinatura, porque a gente já conhece aquele estilo, aquela técnica, a temática. Geralmente tem uma linha assim que a gente identifica quadro a quadro sem precisar muito e buscar assinatura. Isso porque eu estou dizendo isso? Porque no final vocês vão ter que apresentar um trabalho final de 3 obras que tenha essa identidade na pincelada, né? Que tenha essa identificação, que não seja totalmente... que não sejam 3 estudos, mas que seja um trabalho de 3 pinturas que tenham já praticamente uma identidade própria, né? De tema, material, técnica e estilo próprio de cada um de vocês. Bom, com a palavra, faça a sua apresentação aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos os alunos aí do grande Fernando que estão iniciando nesse mundo das artes plásticas. Pois na verdade, eu conheci o professor Anísio Melo em 2000, aliás, em 93. Fernando aí falou em 93. Eu conheci o professor Anísio Melo. Mas antes de conhecer o professor Anísio Melo, meu sonho, desde criança, era ser artista plástico, era pintar telas. Eu morava numa cidade que não tinha recurso, não tinha escola de arte, não tinha professor de arte, não tinha materiais artísticos. E então, meu sonho era um dia me tornar artista, mas aqui na minha cidade eu não vou poder, posso até ser um artista, mas um artista que não vai conhecer técnicas, um artista que não vai conhecer materiais, um artista que vai viver desenhando a lápis comum, como eu desenhava, né? E aí foi quando eu vim para Manaus em 2000, eu vim para Manaus nos anos 90, foi no começo do ano 90. E aí cheguei aqui, fui trabalhar como vendedor, fui trabalhar com outras coisas, até conhecer o professor Anísio Melo, Liceu de Arte do Amazonas. Quando eu conheci o Liceu de Arte do Amazonas, imediatamente fiz a minha matrícula, levei alguns desenhos para mostrar para o professor Anísio, um desenho que eu fazia sem técnica nenhuma, sem nenhum conhecimento técnico, né? A desenhar lápis, de caneta, no papel ofício, não conhecia os papéis próprios para desenho, nem os lápis próprios para desenho. Então, chegando lá no liceu, me apresentei, o professor me recebeu muito bem, ele sempre é uma pessoa muito prestativa. E observando o meu desenho, disse assim, você tem muito talento. E aquilo já fiquei empolgado. Caramba, ouvi isso de um mestre. E aí ele disse assim,
Você já estudou desenho? Você já teve algum contato com algum instrutor, com alguém que te passou técnicas, professor? Não, eu nunca estudei desenho. Eu estou aqui para conhecer técnicas de desenho, conhecer a pintura também, né? Que o meu sonho era ser um artista plástico, um pintor precisamente. Então eu fui lá para poder pegar as orientações dele. E aí eu fiz a minha matrícula. No mesmo dia que eu conheci o professor Anísio, eu fiz a minha matrícula e aí ele me passou uma relação extensa de material de desenho e de pintura logo. E eu, muito empolgado, fui na loja, comprei esses materiais e comecei a praticar desenhos. Né? Comecei pelo desenho, lá do zero mesmo. E aí conheci os materiais, os papéis, os lápis da série B. Fui conhecer esse material básico. E aí iniciei o meu curso de desenho. Terminei o curso de desenho durante um ano. Um ano eu fiz o curso de desenho, fiz passei por várias fases do desenho, até chegar na figura humana, né? Então, o último estágio do desenho era o desenho da figura humana, precisamente do rosto humano. Ali eu ia conhecer as medidas do rosto, conhecer os métodos de como iniciar um desenho, como sombrear, como dar volume, como trabalhar luz e sombra. Então, tudo isso eu aprendi no início no curso de desenho artístico. E aí, finalizando esse curso de desenho artístico, muito empolgado, porque eu vi ali meu sonho ser realizado, estar sendo realizado, eu iniciei o curso de pintura. Então, já cheguei naquilo que eu queria, né? Já cheguei no curso de pintura. E então conheci, na época eu não trabalhava com tinta a óleo. O professor Anísio, ele dava aula, ensinava os alunos dele com tinta a óleo, não era tinta acrílica, era tinta a óleo. Então, eu iniciei com tinta a óleo, a pintura bem realista, né? Comecei lá do zero, e então tendo noções, bem que as noções de luz e de sombra, de perspectiva, de volume, composição, eu já tinha aprendido na parte do desenho. Isso a gente aprende lá no desenho. Quando você chega na pintura, você já tem um alicerce, né, que é o conhecimento desses fundamentos. E aí eu iniciei o curso de pintura, muito empolgado mesmo, com estar ali manipulando as tintas, as cores, as técnicas. Professor sempre muito atencioso com os seus alunos. E então, terminando o curso de pintura, terminei o curso de pintura com o professor Anísio Melo e fui logo convidado para uma exposição coletiva. Fui convidado para uma exposição coletiva lá no Sebrae, reuniu todos os alunos, aqueles alunos que ele achava que tinham potencial, ele reuniu esses alunos para fazer essa exposição coletiva, né? Fui convidado pelo Sebrae. E quando ele disse que eu estava selecionado para essa exposição, nossa, cara, aí foi que eu me senti mesmo um artista. Poxa, eu sou um artista, eu vou fazer a minha primeira exposição, né? Então, a minha primeira exposição foi uma exposição coletiva lá no Sebrae. E daí não parou mais. A minha primeira foi coletiva, fiz algumas coletivas inicialmente, depois já comecei a participar de exposição individual. A minha primeira exposição individual foi no Banco Itaú, ali da 7 de setembro com a Getúlio Vargas. Lá tinha uma galeria onde os artistas poderiam expor, né? Se inscrevia lá e aí colocava os trabalhos em exposição nessa galeria. Então era aberta para os artistas plásticos na época. Não sei se o Fernando lembra, mas foi ali onde aconteceu a minha primeira exposição individual, né? E pronto, dali para cá foi várias exposições individuais, coletivas, prêmios de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro menção honrosa. Então
todos os salões de arte que acontecia em Manaus, eu estava me inscrevendo. Estava me inscrevendo. E aí eu percebi que eu precisava de um material, que tivesse um tempo de secagem mais rápida, né? Que até então eu trabalhava com pintura a óleo. E a tinta a óleo, a gente sabe que ela demora muito a secar, às vezes passa até meses para secar, dependendo da técnica. E eu sempre gostei de imprimir nos meus trabalhos bastante volume de tinta. Eu queria ver tinta impressa nas minhas telas. Eu não era aquele artista que trabalhava com pouca tinta, não. Eu queria ver volume nas minhas telas. E aí foi quando eu conheci a tinta acrílica, né? Uma tinta que o diluente não é o mesmo da tinta a óleo, né? O diluente é água. Então, o tempo de secagem da tinta acrílica muito rápido, eu disse, essa é a tinta que eu quero, essa é a tinta que vai me ajudar. E aí, de lá para cá, não procurei mais a tinta a óleo. O meu trabalho, todos são feitos em acrílico, adquiri conhecimento também com o professor sobre espátula, né? Além das aulas de pincéis, eu também adquiri um conhecimento com espátula, por isso que os meus trabalhos inicialmente espatulado ou pincelado lembrava muito os trabalhos do professor, até porque o aluno ele tem a tendência inicialmente de produzir as suas obras lembrando um traço do seu mestre, né? Então chegava na exposição e as pessoas me falavam: você é discípulo do professor Anísio Melo? Eu disse, sim, estudei com o professor Anísio Melo. Ele foi meu professor e que me inspirou para a pintura, né? E aí eu comecei a trabalhar com espátula. Até então eu só usava pincel. Mas quando eu comecei a trabalhar com a tinta acrílica, aí veio o interesse também de trabalhar com espátula, porque para trabalhar com espátula, a pessoa tem que dominar as técnicas, né? Primeiramente domina com o pincel, para depois trabalhar com a espátula. Como eu já dominava a minha técnica com pincel, e era um estilo assim mais voltado para o impressionismo, um estilo mais solto, mais espontâneo. Por sinal, o Roland Stevenson me inspirou muito, as pinceladas dele. Eu aprendi com o mestre Anísio Melo, mas Roland Stevenson me inspirou muito. Então, eu comecei a praticar a minha arte também com espátula. Eu trabalhava ali uma pintura mista. Começava com pincel e finalizava com espátula, já que eu queria ter um traço solto, um volume nas minhas pinturas, né? Então foi quando eu comecei a usar também a espátula. E graças a Deus, minha arte ganhou assim, uma proporção que eu jamais pensei que fosse chegar onde chegou, né? Porque eu não sonhava muito alto, eu só sonhava em ser um pintor, né? Produzir, pintar as minhas telas. Foi quando eu participei de vários concursos, vários salões de arte, ganhei premiações. Isso me empolgou muito, isso me incentivou, né? Isso me impulsionou a produzir cada vez mais. Fui convidado também em 2002, fui convidado pelo Zé Carlos, do Palácio das Artes, a ministrar aula de desenho e pintura lá na galeria, né? E aí foi quando também a gente ensinando, a gente também aprende muito, né? No processo ali do ensinamento, você aprende bastante. E aí não foram nada não, mas foram mais ou menos uns 12 anos dando aula lá no Palácio das Artes, lá na Luiz Antoni. Saí de lá, fiz um processo, participei do processo seletivo do Cláudio Santoro, aproximadamente em 2004, fui selecionado e fui dar aula no Edifício Rio Mar. Fui dar aula no Edifício Rio Mar, foi lá que
Eu já conheci o Fernando, já vi o Fernando, mas foi lá que a gente teve mais contato. Ele também dava aula lá, e foi lá que conheci outros professores da área de artes plásticas. E aí eu já estava, quando eu pensei que não, eu já estava envolvido no meio desses artistas famosos aí, como o Fernando Júnior, Jair Jaquimon, Roland Stevenson, Francimar Barbosa e outros aí, né? Então, eu sabia ali que a minha carreira já tinha sido consolidada, né? Consolidada. Pois é, então, passei aproximadamente uns 10 anos no Cláudio Santoro, dando aula de desenho, pintura. Então, lá tinha vários cursos de desenho, de pintura, tinha curso de iniciação para quem ia iniciar, tinha cursos mais avançado para quem já tinha passado por curso de iniciação, e assim eu passei aproximadamente uns 10 anos no Centro Cultural Cláudio Santoro. Conheci muita gente boa, muita gente boa se destacou ali nos cursos de desenho e pintura. E depois, saindo do Cláudio Santoro, fui convidado para dar aula na Metro. A Metro fica ali na Praça 14, é uma loja onde eles têm a tradição de trabalhar com material artístico, com todo tipo de material para arte, arquitetura e tudo. E ali também foi aonde eu comecei a ministrar os cursos de desenho e pintura. Conheci muitos artistas da área, né? Alunos que também fizeram aula na UFAM, né? Que foram aperfeiçoar os traços lá comigo. E aí, então, essa foi a minha trajetória. A minha trajetória como artista e como professor. Então, hoje eu sou feliz, posso dizer que eu sou um artista já realizado. Né? Eu posso dizer que eu realizei todo aquele sonho de criança de me tornar um artista plástico. E é isso aí. Eu sou super, super feliz com o meu trabalho. Depois que surgiu essa pandemia, eu tive que parar os cursos, né? Essa pandemia não parou só meus cursos, parou o mundo também. Eu estou sempre produzindo, aliás, eu pinto todos os dias. Todos os dias eu estou produzindo a minha arte. Fernando, tem alguma pergunta a fazer? Legal, os alunos aí. Tiver alguma pergunta? Só para fazer o registro aqui, nós temos a presença do Mário, que está participando, assistindo a tua aula também, e do Arnaldo Garcês, viu? Direto do Rio de Janeiro. Tá com a câmera fechada aqui. Arnaldo Garcês, cara, poxa. Ele está participando porque ele é um próximo convidado também. Arnaldo Garcês é o nosso convidado. Contar um pouco da sua história. Olha, cara, que bacana. É um artista contemporâneo nosso aqui que tem muito valor aqui na cidade. Embora ele esteja longe, mas de lá ele tem aquela... Eu gosto, pois é. Uma boa produção. Eu gosto muito do traço do Arnaldo Garcês, é um traço assim, muito espontâneo, muito solto, colorido que ele utiliza nas obras. Eu estava falando no início aquilo. Os quadros do Arnaldo, como eu dei o exemplo do Jair, do Arnaldo, você olha, não precisa nem verificar a assinatura, eu olho e já reconheço. Isso aqui é do Garcês, porque tem aquela linha, aquela personalidade no traço, personalidade na temática, a temática dele é bem coerente sempre. As cores usadas, né? A gente vê que a paleta dele é aquela. Então, é isso que eu estou dizendo para os alunos, que o aluno, isso é normal, em toda a história da arte, se influencia muito pelo professor, pelo mestre, né? Mas depois ele segue o caminho dele. Ele cria a personalidade própria, né, do traço. É inevitável isso aí. Mas está aberto, com certeza. Tá aberto a pergunta. A Cleia chegou agora também. A Cleia é nossa aluna de Tabatinga, viu, Cleia? Boa noite. A Cleia, seja bem-vinda, Cleia. Boa noite. Quando for fazer a pergunta... Obrigada. Tá? Desculpa o atraso, prof. Eu me atrapalhei com o horário. Pensei que fosse o busão. Aqui é outro fuso. Tá no fuso horário. Para você ver que a aula é quase internacional, porque ela está na tríplice fronteira.
Eu estou quase na fronteira, moro bem pertinho da fronteira. Bonito. Tá Eu aberto não as consegui perguntas? ouvir o professor falando, Oi, eu vou ouvir depois na gravação. Me desculpa o atraso, eu queria muito ouvir, Não, porque eu tenho muito tranquilo. interesse nessa técnica. pois é, Cléia, ele não falou ainda muito sobre a espátula, mas qualquer pergunta Não, que não você falei tiver ainda sobre não, espátula, mas eu estou aqui pode para perguntar para falar. ele aí. Aquelas tuas dúvidas que me perguntou sobre a espátula. Lembras que tu tá interessada na pintura espatulada? Deixa eu ligar a câmera, não sei se vai segurar, porque a internet É ruim? do interior, né? Então, Eu sei. é muito instável, né? É 400 KB de internet aqui. Aí quando eu entro em aula, todo mundo tem que desligar a internet da casa para ficar só para uma pessoa. A gente Eu desliga de todos os entendo. outros Eu sei aparelhos. como é que é isso. Então, professor, eu vi a técnica de espátula com o professor Fernando e eu gosto Fernando. muito dessa linha que não tem essa. Que é uma linha que não é essa linha firme, né? Então a espátula me proporciona isso. Eu já até minha sobrinha comprou em Manaus umas espátulas de tamanhos diferentes Uhum, e tá sim. mandando. Essa semana chega para mim aqui pelo barco. E aí eu queria que tu falasse Opa. mais sobre essa como que a gente organiza, né, a questão das tintas, a quantidade, como é que ela se comporta na tela, quais são as tintas mais adequadas, quais os tipos de telas mais Eu adequados, sei. tá bom? Uhum. Pois é, eu vou falar exatamente dos materiais que eu utilizo e dos materiais também que eu utilizo com os meus alunos, né? No curso de pintura, eu não aconselho que o aluno compre muitas cores. Basta ele ter ali as cores primárias, que são as três: vermelho, amarelo e azul, mas tem que saber qual é o vermelho, tem que saber qual é o amarelo, tem que saber qual é o azul, né? Preto e branco. Essas são as três cores primárias, mais as duas neutras, preto e branco. Essas são as cores que eu utilizo inicialmente nos cursos de pintura. Agora vamos para as cores, né, propriamente dita. O azul normalmente é o fitalucianina. Eu tenho aqui uma embalagem de uma marca muito boa, Wilson Newton. Essa marca aqui. Mas assim, para quem está começando, porque esse é um material assim um preço um pouco elevado. Quem está iniciando, as tintas acrílicas da Acrylex ou a óleo da Acrylex não é uma das melhores marcas, mas é uma marca que para quem está iniciando pode iniciar, né? Então essas são as cores que eu passo para meus alunos. O amarelo pode ser o amarelo de cádmio ou o amarelo limão, né? Que também são primários. E aí, com o preto e o branco, você faz basicamente todas as cores. Com o magenta, com o magenta e o azul, você consegue produzir belos roxos. Se você acrescentar o branco, você vai produzir aí uma infinidade de roxos claros, roxos médios, roxos escuros. Você produz aí mais de 100 tons de roxo. Porque com essas cores você consegue produzir verdes mais intensos. Vai depender do azul também que você vai utilizar, né? Então, como eu utilizo o azul fitalocianina, o azul fitalocianina com amarelo limão ou com amarelo de cádmio, você produz verdes belíssimos, verdes mesmo bem intenso, né? E também o verde ele vai depender também da quantidade de tinta que você usa de uma para outra. Quanto mais amarelo, quanto mais amarelo, mais claro será o verde, né? Quanto mais azul, mais escuro será o verde. Então, quanto mais você adicionar de uma, mais claro ou mais escura vai predominar aquele tom, né? Então, os laranjas, quando você utiliza o amarelo de cádmio claro, porque tem três tipos de amarelo de cádmio. Tem amarelo de cádmio, tem amarelo de cádmio claro e tem amarelo de cádmio escuro. Então, para você que vai iniciar nesse campo da pintura, inicie com amarelo de cádmio, sem ser o amarelo de cádmio claro e sem ser o amarelo de cádmio escuro, amarelo de cádmio mesmo. Ou então o amarelo limão.
Aí você também você pode produzir aí mais de 100 tons de alaranjado utilizando o magenta e o amarelo. Pode ser o amarelo de cádmio, pode ser o amarelo limão, mas você vai ter alaranjado mais intensos quando você utiliza o amarelo de cádmio e magenta. Agora, os pincéis, normalmente eu uso esses pincéis da Tigre, desse do cabo amarelo, pelo chato. Amarelo, são pincéis, então tem várias numerações esses pincéis. Você deve ter aí também vários tipos de pincéis, várias numerações, vários tamanhos de pincéis. Então tem desde o pincel pelo chato, pelo redondo, pelo chanfrado, pelo formato leque. Então tem diversos tipos de pincéis e diversos tamanhos também, né? Então quando você vai pintar uma tela grande, obviamente você vai trabalhar com um pincel um pouco maior. Quando você trabalha uma tela pequena, claro que você vai usar também pincéis menores. Então, por essa razão, no mercado existe vastos tipos de pincéis com forma de pelos, formato de pelos, textura e tamanhos, né? Aí também vem a questão da tela. Você falou aí sobre a tela. Para quem está iniciando, eu aconselho trabalhar com a tela de textura mais lisa, né? Uma textura mais fina. Então, essas telas aqui, eu que produzo aqui em casa mesmo, eu que monto as minhas telas, eu que fabrico as minhas telas, porque normalmente na loja dificilmente você vai encontrar uma tela do tamanho que você quer. Né? Então, pensando em fabricar as minhas telas, foi quando eu precisava de um tamanho de tela, chegava nas lojas especializadas em Manaus para comprar tela e não encontrava. E como é que eu vou fazer uma tela de outro tamanho se o cliente pediu aquele tamanho? Né? Aí foi quando eu senti a necessidade, de produzir as minhas próprias telas. Eu só não faço chassi. O chassi é aquela armação em madeira, né? O marceneiro ele faz. Então tem um marceneiro que faz para mim a armação, que é o chassi. E eu compro o tecido, então eu vou na loja e já sei qual é o tipo de tecido que eu utilizo. Normalmente os tecidos que eu utilizo para a minha produção própria são tecidos com textura mais árduas, são tecido com a textura mais rústica, né? Então, esse é o tecido que eu utilizo para as minhas telas. Mas eu aconselho os meus alunos sempre usar uma tela de textura mais fina, né? Porque ele está iniciando, ele vai estar descobrindo como mesclar as cores, e uma tela de textura mais fina, ele vai ter mais facilidade do que uma tela com a textura grossa. As minhas telas, basicamente todas elas têm espátula. Eu inicio o trabalho com pincel, mas no final ela pega um banho ali de espátula, porque aí eu vou acrescentando volume, eu vou vendo a questão da pigmentação, né? Porque o artista ele tem que trabalhar com bastante pigmentação. Quando ele trabalha poucas cores, a tela fica meio que sem graça, né? Ela não fica tão atrativa quanto você usa a pigmentação, né? Nas áreas de luz, você não trabalha somente um claro, você trabalha ali uma gama de claro, né? Um degradê de tons claros, que isso é que vai enriquecer a pintura. Assim como na parte da sombra também, né? Então, as espátulas, elas vêm de vários tamanhos, desde a pequenininha, tamanho 2, até o tamanho 10, né? Eu sei que pode ter espátulas maiores, mas essa aqui é uma espátula tamanho 7. Essa aqui é uma espátula 0,7, uma espátula média, não é uma espátula grande, é uma espátula média. E o aluno ele deve usar a espátula conforme o tamanho da sua tela. Se ele trabalha com tela pequena, normalmente ele vai usar aí de espátula pequena a média. Mas a questão de trabalhar com espátula é só uma questão de você praticar.
Primeiramente, você vai pegar habilidade com os pincéis, para depois você começar a praticar com a espátula, porque a questão do trabalho com a espátula é mais minucioso. Eu acho mais minucioso que o pincel. O pincel você pode ficar ali alisando até chegar na forma que você quer. Agora a espátula já tem que ser para mim, né? No meu ponto de vista, ela tem que ser um traço mais preciso, um traço quase que único. E o traço da espátula, ele quanto mais falhado, ele ficar na tela, mais expressividade ele passa para o observador, né? Então essa é a forma de você trabalhar com a espátula. É com a prática. Normalmente eu estou produzindo telas de 90 por 90 e 90 por 1,40 m. A não ser que quando o cliente pede um trabalho, aí ele é que vai ditar o tamanho da tela que ele quer, né? Mas quando eu pinto para mim mesmo, quando eu estou produzindo para mim mesmo, pessoalmente, eu procuro produzir telas 90 por 90 e 90 por 1,40 m. E a tela 90 por 90 sabemos que é quadrada, né? Obviamente que é quadrada. Então eu vou procurar um assunto que encaixe dentro daquele espaço quadrado, que é a tela. Quando é um assunto mais horizontal, aí eu procuro uma tela que tenha esse espaço mais horizontal, que é uma tela de 90 por 40, ou pode até ser outra medida na horizontal, mas normalmente eu estou utilizando essas medidas. Oi, Fernando. Não, só uma colocação que eu queria que tu coloque, que eu fiz uns exercícios com eles. Eles, quando chegam na pintura 1, eles estão muito acostumados de esboçar com lápis antes. Com lápis, eu sei. Então, o exercício que eu fazia é eles não usarem o lápis e começar a fazer o próprio esboço com o próprio pincel, já dando aguadas, depois engrossando. Ou, quando for com a espátula, e com a espátula direto, fazendo o esboço com a própria espátula. Eu te pergunto se tu faz um esboço antes ou tu vai direto assim, porque indo direto o trabalho fica mais contemporâneo e ganha agilidade e prática na pintura direta. Eu acredito até que o Arnaldo está assistindo aí, o trabalho do Arnaldo me parece que ele não tem esse negócio de esboçar com lápis, não. Ele deve ir direto, com lápis, porque fica a expressividade e tira proveito daquilo que tu falou. A pintura tira proveito do acaso, do traço que não saiu tão contínuo. Você tira proveito daquele traço e o trabalho fica com uma expressividade mais contemporânea. É verdade, Fernando. O meu trabalho, às vezes até nos cursos também eu dou essa dica para os meus alunos, não se preocupar muito com um traço contínuo, né? O traço quebrado, ele dá muito mais expressividade na pintura. Então, na hora de esboçar, para quem tá começando, para quem está iniciando agora, eu até aconselho utilizar o lápis, né? Porque ali, se ela errar, ela vai lá com a borrachinha e apaga, tudo bem, mas na medida que ela vai pegando essa prática de riscar, ela pode abandonar o lápis e simplesmente iniciar uma tela utilizando pincel e tinta. Ela pode utilizar pincel e tinta. Eu pego uma tela dessa branca aqui e levo para o meu cavalete e aplico uma base neutra, uma base aleatória, um aguado, na verdade, né? Então, por exemplo, se a tela vai predominar por um tom esverdeado, eu aplico uma base ali com esse tom levemente esverdeado, um tom neutro, um tom bem suave. Porque aí, quando o aluno fecha todo a parte branca da tela, a parte do tom que ele aplicou, ele já vai ser utilizado também como parte da pintura, porque o branco da tela já não aparece mais diante de toda essa imprimação que ele imprimiu ali. Entendeu? Fizemos esse exercício nas primeiras aulas desse semestre. Eu mostrei os exemplos aqui de fotografia, mostrando essa base que tu falou. A base, exatamente. É uma base neutra, bem aguada. Da base, exatamente. Isso.
O aluno também ele não vai perder tempo fechando os poros da tela branca, esfregando o pincel ali, ele perde tempo. Então, quando ele aplica essa base, ele já impermeabilizou toda a parte branca da pintura, já não vai mais aparecer ali aquele fundo branco, que no caso ali, no momento da pintura, ele ia perder muito mais tempo fechando ali com o pincel, esfregando o pincel, fechando a parte branca que não é muito bom aparecer. Isso, Né? isso na academia que nós estamos aprendendo, mas na realidade, quando o artista, por exemplo, tem vários do modernismo que deixam essa parte branca da tela Essa parte aparecer. branca, exatamente, para quem está Anitta Mafalda, iniciando. tem muito trabalho da Anitta Mafalda que você vai na exposição, se você olhar de perto, você vê que tem muito da tela branca. Ver o fundo dela, é Mas isso é que verdade. eu falei Pois, da personalidade. Depois que a pessoa conclui o curso acadêmico, aí ele tem a liberdade de artista, né? A liberdade poética, claro, de a liberdade poética imprimir, de fazer o sim, que... exatamente. Oi, eu, Olá, eu queria perguntar se depois da pandemia vai ter novos cursos lá na Metro lá na ou vai ser Metro, só particular? pois é, na verdade eu não tô ainda sabendo se vai voltar às aulas agora, depois da pandemia. Sei que vai voltar às aulas lá no Edifício Rio Mar, ali ao lado da Splash Pizza, lá no centro, onde funciona a AMAP, a Associação de Artistas Plásticos do Amazonas. Então, acredito que lá para o mês de junho a gente vai estar voltando lá para a AMAP. Agora, para a Metro, não sei. Eu tenho aqui vários materiais de pintura e eu compro na casa do artista, em São Paulo. Né? Eu peço pelo site. Então, lá eles têm uma marca, de uma marca muito boa, chamada Amsterdã, né? Que é uma tinta holandesa, uma tinta que tem um pigmento muito bom mesmo, muito bom, pigmento de qualidade. E também tem essa aqui, que é o Wilson Newton, também que é uma tinta importante, tão boa quanto a Amsterdã. Né? E também tem a Corfix, que é daqui do Brasil. A Metro já trabalhou com a Corfix. Hoje não sei por que não trabalha mais com a Corfix, porque a Corfix, para mim, depois da Acrylex, ela é uma tinta muito boa. Né? Enquanto não, os artistas daqui de Manaus, para comprar no mercado amazonense, vai continuar comprando Acrylex. Infelizmente, Manaus, Fernando, ainda anda a passo lento ainda nesse sentido de materiais da arte. Então, Rio e São Paulo são dois eixos assim que a pessoa pode encontrar materiais de qualidade para comprar. Sobre o suporte, nós já experimentamos em sala de aula, na pintura 1, que essa é a pintura 2 já, eles vão fazer um trabalho final. Na pintura 1, eles experimentaram a pintura acrílica sobre papelão, acrílica sobre duratex, acrílica sobre vários materiais, assim, até a ecologia atual, o meio ambiente, a sustentabilidade. Nós fizemos umas pinturas que deram certo, experimentamos o acrílico em banners de vinil, mas é um tipo de banner que é usado lá na faculdade, que depois da apresentação eles descartam, né? Então era lixo. Então, visando a sustentabilidade, o reaproveitamento do material, esses banners nós cortamos e a parte de trás ele tem uma tela, não sei que material é, não é algodão, mas imitando um telado de algodão. E a tinta eu acho que eu já vi. A tinta acrílica segurou firme no banner, então nós aproveitamos alguns banners. Mas ela segurou. Ele é mais resistente do que a tela convencional. Mas você usou o lado avesso, o lado que tem a trama? O lado avesso da impressão. Alguns banners trazem uma textura de tela por trás. Outros são muito lisos, a tinta acrílica não pega, né? Tem que ser não pega, verdade. É a vinílica para pintar lona. Mas o acrílico fixou num tipo de banner, é um tipo de banner que é tipo uma lona. Ele tem uma trama por trás, não é isso? É, tipo uma trama, Pois é. Na verdade, Fernando, eu também utilizo com os meus alunos, às vezes, eu sei que tela em Manaus é caro também, né? Mas assim, o aluno ele pode iniciar com material mais barato. Um outro material que eu utilizo bastante é o Duratex.
Só porque o Duratex eu não uso aquela parte lisa, eu uso aquela parte de trás que ela tem uma trama. Mas para usar aquela parte que tanto faz a parte da frente como a parte de trás, você tem que aplicar uma base, tem que aplicar uma camada, uma base, Já que é a falamos isso. mesma, exatamente, que é a mesma Tem uma base. química, ele tem uma química que se não vai aplicar a base, ele passa um ferrugem, né? Tipo um ferrugem. Exatamente, ele Então é bom, absorve. o Duratex tem que dar base, uma Tem base que dar base. Pois é, o dos dois lados, Duratex, né? exato. O Duratex, a mesma base que eu aplico nas minhas telas, que é uma base de resina acrílica, tinta acrílica de boa qualidade, né, de preferência semibrilho, ou quando não, quando eu compro fosca, eu adiciono aquela cola branca, uma porcentagem de cola branca, que isso vai dar uma resistência, uma durabilidade à tela. É porque a tela, ela depende muito da base. Se você aplicar uma base ruim, uma base que vai craquelar no futuro, a pintura vai ter um tempo de vida curto também. Também Então, eu comentei com eles nessa base, ser de acordo com a tinta que você vai usar. Se o diluente é água, então trabalhar a base sempre com água, exatamente, a base de água, nunca usar exatamente, o tine e outro com produto certeza. na base e depois aplicar uma acrílico. Isso, bom você lembrar, porque assim, às Tem vezes um trabalho, viu, Stênio? Tem um trabalho lá ah, em Brasília que eu acho que é do Nuno, não estou lembrado quem é o artista. Brasília tem muitos painéis, né? Então tem um painel lá em Brasília que eles já até retiraram da exposição lá do Palácio, porque isso na década de 90 apelidaram a obra de O Sujão. o Porque sujão, o Sujão. Porque foi ah, apelidado, era uma obra abstrata, em que o artista usou esponja, colagem de esponja. Isso na década de 70 usava muito aqui, até a Fran de Castro pintava assim com esponja. Aplicava a esponja para afrânio, volume e passava a tinta óleo, misturava com acrílico. Resultado, a esponja apodrece, né? Começa a cair os pedaços. E toda vez o pessoal da limpeza tinha que limpar o sujão lá embaixo, estava cheio de pedaços de esponja. Então tem que ver o material que você aplica e o material que você. Eles fizeram uns trabalhos interessantes de colagem na tela. Eu pedi para colar pano, jeans e aplicar pintura. Alguns fizeram assim. Mas houve alguns trabalhos que aplicaram sementes e galhos de árvore. Isso aí não resiste, porque vai não apodrecer. resiste, vai apodrecer, é verdade, Se aplicar pano, vai se aplicar decompor. cola, com resina, com cola Com resina e acrílica, exatamente, isso vai resiste perpetuar o trabalho. o jeans. Fica muito bonito o trabalho com calça jeans velha desbotada. E, Com certeza. e é isso, você tem que conhecer um pouco também da química, né? Usar o diluente correto. A tinta química, ela veio Verdade, para facilitar isso, porque lá na para UFAM, no laboratório facilitar. fechado, se usar tinta óleo e vinílica, é muito tóxico. Então, a acrílica é o ideal. Muito tóxica mesmo. Para você, ainda mais para você trabalhar em ambiente fechado e em estúdio, a tinta óleo eu não aconselho, não. De preferência, trabalhar em ambiente aberto. Tem uma pergunta aqui no chat do Alzemir, que não está podendo falar. Gostaria de saber qual foi principais obras, as tuas principais obras que tu considera. Pois é, Fernando. Se tiver aí disponível, mostra aí. Se tiver no teu ateliê disponível, mostra alguma coisa. Poxa, meu ateliê, eu acho que eu sou o único artista em Manaus que não tem acervo em casa. Isso para mim é uma maravilha, viu? Mas é isso aí. Mas, assim, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, uma das telas que marcou muito a minha carreira como artista foi uma tela que eu pintei para um resort antes de Rio Preto da Eva, Amazonas Golf. Amazonas Golf. Então, a tela tem 5 metros de altura, uma tela de tecido mesmo, de linho cru. Ela tem 5 metros de altura por 2,70 de largura. Então, essa tela foi usada na recepção do hotel, quando ele inaugurou.
E aí, como ele já conhecia o meu trabalho, que era um trabalho voltado para essa série de flora, as orquídeas, helicônias, bromélias, eles escolheram uma tela que tivesse a imagem de uma helicônia, né? Uma tela com bastante verde, com bastante vermelho. Sabe que as helicônias, elas têm um contraste assim de verde e vermelho. As flores são avermelhadas e claro que as folhas bastante verdes. Então, uma tela que marcou muito foi essa, uma tela de grande porte, porque para mim produzir ela aqui em casa, eu tive que trabalhar sentado. Eu coloquei ela aqui na parte da frente da minha casa, que tem esse espaço onde eu trabalho, que tem aproximadamente uns 10 metros de comprimento por 5 metros, 6 metros de largura. E aí eu tive que estender a tela no chão, né? Eu tive que aplicar a base na tela no chão, que é aquela base que se aplica no tecido. E aí a pintura foi toda feita também com a tela estendida ao chão. Então eu trabalhava de cócora, eu tinha momentos que eu estava cansado, deitava, e tinha momentos que eu estava cansado de estar deitado, ficava sentado, e assim eu consegui produzir a tela em aproximadamente de 15 a 20 dias. E aí quando foi para levar para o hotel, como uma extensão dessa de 5 metros, eu tive que enrolar, fiz um canudo, enrolei, que ocupava menos espaço. O chassi foi feito, 2 chassis de 2,5 metros por 2,70 de largura. E aí, na hora de montar lá, foi conectado um chassi com o outro, parafusado um chassi com o outro, que formou os 5 metros de altura, e aí a questão de grande passo, né? Porque aí teve uns ajudantes lá que estavam ainda na obra do hotel e que me ajudaram a erguer a tela e colocar lá na parede. Então essa tela é uma tela assim que eu tenho bastante lembrança. E tem outras telas também que marcaram a minha carreira como artista. Aquela que você apresentou aí do Mercado Adolfo Lisboa. Teve um salão de arte, não me recordo qual foi o ano, mas teve um salão de arte que vários artistas participaram. E essa tela do Mercado Adolfo Lisboa, ela ficou em primeiro lugar nesse salão. Então o prêmiozinho foi até bom, deu para comprar um monte de material, artístico, é isso que o artista precisa. E aí, então, essa também foi uma tela que ficou marcada na minha carreira artística, essa tela do Mercado Adolfo Lisboa. E tem uma outra que eu ganhei também um salão de arte, ela é intitulada um Gigante no Vilarejo. Um Gigante no Vilarejo, que foi um salão que eu participei na Marinha do Brasil, e essa tela ficou em primeiro lugar, né? Aí tem outra também que eu fiquei em primeiro lugar num concurso de arte que aconteceu ali na faculdade Newton Lins também, e já faz tanto tempo que eu nem sei qual foi o ano, mas assim, foram trabalhos assim que ficaram marcados, né? Que ficou na minha memória. Então, teve outros trabalhos aqui que eu não me recordo, mas esses foram os principais. Eu estava com o microfone desligado. Tem um comentário aqui da Cleia Prints. Você está com o microfone, Fernando, desligado? Está desligado, agora eu liguei. Então, a Cleia fez um comentário, mas eu peço para ela falar pessoalmente, porque eu disse assim, é tão bom ver ela tão longe perto. Ela está em Tabatinga, lá na Tríplice Fronteira. Ela está tão longe perto através da rede e da nossa tecnologia. Cleia, abra aí o microfone e a câmera e faça o seu comentário. Eu disse, José, que quando você falou que você abriu a tela no chão, que lembrava o trabalho do Jackson Pollock. Como ele trabalhava com obras muito grandes, ele também estendia no chão para fazer as pinturas. Você contou da obra do Resort. Escutou direitinho? Tem de convidados, nossos convidados, tem
ideal para a gente seguir o trabalho deles com a imagem sim. do José. Sim, ela Do está dizendo. Mário, né? E do José, que já vieram aqui na nossa turma. O Mário ele tem Facebook, o Arnaldo Garcês da próxima aula também tem Facebook, e o Sten também tem Facebook. Alguns têm Eles não têm Instagram, não? Tem Eu não tenho Instagram. Facebook. Mário tem Instagram, Mário? Sim, Instagram. a minha neta já me programou. Tá. Bom, pessoal, mais Amanhã eu alguma vou pergunta? Olha, a aula pegar passada umas foi a mesma aulas com a coisa, minha nós neta. não chegamos a despedir do Mário porque a bateria caiu. Agora foi o Stênio. A bateria dele acho que deve ter caído. Arnaldo, Oi, Fernando. Arnaldo, fale alguma coisa aí, está presente? Na próxima aula nós teremos o nosso convidado Arnaldo Garcês, diretamente do Rio de Janeiro. Grande Arnaldo. Fala, Mário, tudo bem? Grande Arnaldo. Prazer ver. Foi muito bom. A explanação do Stanley foi bem interessante. Gostei da. Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Espero que numa próxima estado em Manaus possa conhecer e ver mais do trabalho dele. Essa correria toda a gente não tem muito tempo. Mas eu gostei da ideia e na próximo encontro a gente tive uma ideia de como é que se deve se explanar a questão com a conversa. Eu não sei quanto tempo que demora esse bate-papo para a gente poder se programar. O Fernando está fora também? Caiu a bateria? Não, voltou. O bate-papo pode ter aproximadamente 1 hora. Mas se passar, não tem problema, porque na realidade, quando nós estamos na aula presencial, a nossa aula é 4 horas. Agora eu estou te ouvindo. Mas pode se programar para 1 hora de bate-papo, depois das perguntas. Então eu vou programar tudo e aí a gente bate um papo. Agora eu vou pedir licença por outro compromisso. Tá bom? Eu volto a entrar em contato esse contato comigo. Deixa um abraço para o Stênio também, para todo mundo que tem mais. Próxima muito sexta, obrigado. às 19 horas. Tá marcado, tá confirmado, tá agendado. Tá bom? Obrigado, abraço. Obrigado. Tchau. Não sei, entra de novo. Acho que caiu a tua ligação. Travou e caiu. Foi. Entra de novo. Tá na área ele aí. Ele vai entrar novamente. O Alzemir disse aqui, massa. Concordo com a Cleia. E a Cleia colocou assim, você tem que divulgar nas redes sociais os nossos artistas convidados, do Mário e do Stênio. Fala, Stênio. Caiu o quê? Foi o microfone? Foi a ligação da bateria? Já tá Pode ligar o microfone aí. Liga teu microfone. E agora? Beleza. Cara, agora. É porque a internet é assim mesmo, em programa ao vivo é assim, acontecem essas falhas aí na hora do acontecimento. Então, Stênio, já pode fazer as suas considerações finais aí. Pois é, Fernando, eu quero te agradecer. É grato, a honra é nossa de ter recebido essas orientações, essas aulas, a gente sempre aprende, sempre estamos aprendendo, e é importante te ouvir para também te apresentar aos alunos, porque é importante os alunos de arte, eles vão em breve ser professores sem dúvida. E isso divulgar para perpetuar esse seu trabalho aos mais jovens que estão chegando aí. Pois é, Fernando, eu quero te agradecer pelo convite, amei o convite, eu estava ansioso por esse momento, desde o dia que você me convidou, preparei um cenáriozinho aqui atrás, não sei se dá para ver, mas tem uma tela aqui atrás onde eu estou produzindo. Aqui é meu local de trabalho, aqui onde eu produzo a minha arte. Aqui é onde nasce, desde a tela branca até ela assinada. É nesse local. Então, quero te agradecer pelo convite, que os alunos que participaram dessa aula
possa ter absorvido alguma coisa e aquilo que absorveu possa aplicar no futuro aí nas suas pinturas, nas suas artes, né? Então, desejo aí para vocês uma boa noite e que estamos aí. Qualquer coisa, estaremos sempre presentes aí para que daí vier. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira com Arnaldo Garcês. Opa, quero assistir o Arnaldo Garcês. Posso participar, né, Fernando? E vocês serão convidados. Vou mandar o link, vocês entram para participar, porque a turma é pequena, não tem problema vocês participarem. Ah, claro, claro. Quero... Obrigada! Muito obrigada pelas dicas De nada, e querido. inspirações. De nada. Boa noite para você. Sucesso nessa área Boa das noite, artes muito plásticas. obrigado. De nada, amigo. Boa noite. Sucesso para você também. Então encerrou, né, Fernandão? Boa noite, Tchau, meu tchau. amigo. Obrigado. Saúde a tchau, todos. tchau. Tchau para vocês também. Boa noite. Boa noite. Seu Fernandão, boa noite. Boa noite. Boa noite.